Este programa é livre para todos os públicos. Um Feliz Natal para você! Estamos vivendo a 8ª de Natal e o menino Jesus nos foi dado um menino. Ele nasceu. A cada Natal que celebramos deve nascer também para nós a esperança. Apesar de tudo aquilo que possamos viver, cada vez que celebramos o Natal e a Páscoa, que são as duas bases para a nossa fé, precisamos sempre olhar para frente. Deixe passar o que passa, para podermos assim abraçar o que não passa. A você e a toda a sua família, um santo e feliz Natal. Hoje, neste programa, nós temos a alegria de receber o Josmar Júnior. Ele vai nos trazer um pouquinho da sua vida, mas de uma maneira muito especial. Ele é de Curitiba, né? Eu quero saudar todos os meus irmãos e irmãs de Curitiba, até um pouquinho antes da nossa gravação. Ele mostrou uma foto quando eu estive lá, acho que foi em 2017. 17, em que eles estão muito ativos, graças a Deus, na Canção Nova em Curitiba. E por isso podemos também agradecer a cada um daqueles que são os nossos voluntários, aqueles que estão conosco nas nossas mais variadas frentes de missão da Canção Nova, em todo lugar. Você que faz parte da família Canção Nova. Que Deus te abençoe e a você também um santo e feliz Natal. Josmar Júnior. Chamar de Júnior, pode ser? Pode ser Júnior. Pode ser Júnior. Bem-vindo, Júnior. Muito obrigado, padre. Isso, nós nos encontramos lá em 2016. Eu nem imaginava tudo isso que você viveu na sua vida e já tinha ali tanta coisa. Mas quem é você? De onde você vem? Nos conte um pouquinho, se apresente. Bom, eu sou nascido no norte do Paraná, vim para Curitiba com 12 anos, estudo, eu com meus pais, mais 2 irmãos. Depois eu fiz o curso técnico, depois fui militar. Depois Deus colocou uma pessoa na minha vida, que era que Ele tinha para mim. E dessa união nos abençoou com 2 filhos. E nós, com uma família cheia de planos, como todas, dificuldades, coisas normais, veio um grande revés. Mas de tudo isso que aconteceu, Deus tirou e tira um bem muito maior do que nos acontece. Antes de você entrar nisso, Júnior, porque nós estamos num programa Gente de Fé, chamado, né? Uhum. Essa fé católica, né, ela sempre esteve presente na sua vida, já desde a infância? Como é que foi? Era um pouquinho da sua, Sim. Da sua vida, da sua família lá. Você teve essas bases. Sim, já desde o início? Desde o início. O meu pai foi seminarista deoniano, e junto com o padre Zezinho. Então vem de berço. E eu, criança, sempre fui com os freis carmelitas. Fiz a primeira comunhão, já fui coroinha. E sempre teve essa desenvoltura junto. Ou seja, você nunca esteve em nenhuma outra religião? Não. E também, graças a Deus, sempre teve essa base sólida da fé. Da fé. E aí você vai, e como você estava dizendo, você se casou. Vocês se casaram, mas se conheceram onde, como? Colegas de trabalho. Eu já trabalho na empresa há muitos anos, há 35, 36 anos, e foi uma moreninha, lá de Goiás. Até minha mãe chamava de moreninha simpática. Fui trabalhar lá como estagiária, ficou um tempo, e começamos com amizade, coleguismo, amizade. Aí, de repente, pintou o namoro foi uma coisa mais séria, até o casamento. Mas nesse caminho foi mais ou menos uns 3 anos, em tudo. Sempre buscando, sempre trabalhando junto, desde o início. Os 2 juntos, sempre fazendo. Ela também acompanhava, aliás, vocês iam juntos para a fé, trabalhavam juntos, iam também para... E sempre juntos fazendo as coisas. A mesma fé, isso ajuda muito. Ajudava muito.
Mas aí, 2 meninos, como você disse, Isso. nasceram. Aí casei em 95, 96 Deus nos abençoou com o Gregory, e começo de 2000 com o Gustavo. Mais ou menos 5. 2 meninos. 2 meninos. 2 meninos. E a vida seguia de uma maneira assim muito serena, muito tranquila. Sim, tranquila. Feliz. Os meninos estudavam num colégio católico lá em Curitiba. O Gregory, inclusive, na época já fazia catequese para a primeira comunhão. Então sempre estava lá. Tanto que eu conheci mesmo a Canção Nova, que nós em família fomos procurar um grupo de oração da Renovação Carismática. Foi quando eu conheci a Canção Nova. E estou lá até hoje, Isso em Curitiba. Tem quantos anos? Eu tenho 17 anos. 17 anos. 17 então anos. Foi com a família toda. Família Sim. toda. Sim. Mas aí você ia contar, e aí eu segurei um pouquinho, mas aí houve uma situação trágica. O que aconteceu? No domingo de Páscoa de 2005, nós tínhamos ido para Centenário do Sul, que é uma cidade próxima a Londrina, norte do Paraná. Pois uma semana antes tinha falecido uma irmã do meu sogro. E na volta, entre Centenário e Curitiba, nós tivemos um acidente que foi provocado por um outro carro e esse fugiu. E nesse acidente, Deus veio buscar eles e me deixou. Você estava no volante? Meu sogro. Seu sogro estava no Meu volante? sogro no volante. Foi um fechamento? O que aconteceu? É uma reta, meu sogro abriu para podar e esse carro simplesmente jogou em cima. Possivelmente ele perdeu o controle da direção, tinha um meio que barranco, não um barranco muito alto, mas tinha, e uma árvore, deu certinho contra a árvore. Quebrou a árvore e o carro desceu o barranco. E eu estava sentado atrás do banco do motorista. E naquela hora Deus veio buscar os 5 e me deixou ali. Foi imediato? Foi imediato. Foi morte imediata. E como é que foi isso? Porque hoje você está aqui para contar a história, né? Mas como é que foi a recuperação? Enfim, como é que aconteceu? Como é que você ficou sabendo? Né, no primeiro momento, eu fiquei alguns minutos, não sei te dizer o tempo, mas eu fiquei preso nas ferragens. Até que veio o socorro, teve que cortar, fatiar o carro para me retirar. E eu me recordo que quando eu entrei na ambulância, e eu perguntei, e os outros já foram socorridos? Ela falou assim, não sei, tem mais ambulância aqui e mais 3 hospitais na cidade de Ponta Grossa. Sim. Aí quando eu cheguei lá, já fui direto fazer exames, tudo, e eu apaguei. Não sei. Até então você estava consciente? Estava consciente. Com dores? Sim. Com movimentos? Pouco movimento. Porque até aquele momento eu não sabia o que eu tinha de fratura, quebradura, nada. Até aquele momento eu não sabia. Seus 2 filhos tinham que idade, né? Na época, 8 e 5. O Gregory com 8 e o Gustavo com 5. Sim. E aí foram para o hospital, você foi para o hospital, né? Eu fui para o hospital, eu só me recordo que estava o meu cunhado com a sogra dele lá, mas já me levaram direto para fazer exames, colocaram uma máscara com gás lá, cheirei, eu já apaguei. Não sei dizer qual horário da madrugada, veio uma doutora, eu já na UTI, me acordou, falou assim, Júnior, olha, veio sua mãe, sua tia, né? Minha mãe presente aqui. Naquela hora, padre, eu literalmente não tinha movimento. Eu não conseguia fazer esse movimento simples, sabe? E eu só sei que eu perguntei assim, vocês foram nos outros 3 hospitais? Vocês foram? Sabe? E ninguém me respondeu nada. Mas eu, naquele momento, devido às dosagens que eu estava recebendo, não tive reação nenhuma. Nenhuma. Aí eles saíram, não sei o termo médico, mas eu apaguei novamente. Nas 6 horas da manhã eu acordei, eu só olhava para o teto branco, e comecei a chorar. E nisso chegou um outro irmão, não esse que está aqui, o outro. Deixaram ele entrar, ele chegou do meu lado. Daí eu falei, Emerson, você foi no hospital saber dos outros? Daí ele falou assim para mim, você acha que aconteceu alguma coisa? Eu assim respondi para ele, Deus veio buscar? Ele só falou assim, respondeu, veio.
Nesse mesmo dia, lá pelas tantas, quando me acordaram, eu fui para uma segunda cirurgia para colocar dreno no pulmão, que o pulmão esquerdo estava enchendo de líquido. Tinha perfurado? Foi. Perfurado. Eu tive 5 costelas quebradas dentro do pulmão, quebrado, perfurado. Sim. Em tudo isso. Aí, possivelmente, eu só devo ter acordado no outro dia de novo. Aí, nisso foi minha mãe, meus tios sempre estavam me visitando, mas eu, naquele momento, eu não tinha reação. Não sabia. Mas, por incrível que pareça, Deus já tinha plantado uma sementinha no meu coração, que está no livro de Jó, se não me engano, Jó 1:20. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Me perdoe se eu expressei errado, mas se não me engano é isso daí. Eu já tinha isso em mente. Isso em mente. Aí eu fiquei mais uns 5, 6 dias na UTI. Aí minha mãe conseguiu transferência do hospital de Ponta Grossa para Curitiba. Aí eu vim lá para o hospital evangélico, eu fiquei lá mais uns 17, 18 dias ainda. Mas a partir do momento que eu saí da UTI, vamos dizer, Deus permitiu que eu chegasse no fundo do poço, mas não que eu passasse para baixo dele. Chegou no limite. E quando a gente está no fundo do poço, nossa única saída é só para cima. É só para cima. Nisso você já sabia e aí já estava, porque você já tinha saído da UTI, então você já não estava mais recebendo sedações. Mas Sim. Você tinha dores? Tinha. Movimentos? Tinha? Na época era bem poucos ainda. Tanto que quando eu tive alta, eu cheguei, mãe, posso voltar para sua casa? Bem assim. Claro, filho, venha. Então, padre, imagina, na época um homem com 37 anos, eu era completamente dependente da minha mãe para tudo. Além disso, além de se tornar totalmente dependente por conta do acidente, né, de todas as coisas que ocasionaram, né, por causa enfim, as lesões e tudo mais, você ainda não tinha vivido o luto, né? Não. Porque foi seu sogro, sua sogra, sua esposa e seus Os dois filhos. Quando é que você foi já no hospital ou foi depois do hospital? Enfim, quando é que você caiu em si e começou a dizer, isso aconteceu? Porque uma coisa é você ficar no hospital e por mais que a gente saiba, a gente vai voltar para casa, a gente vai encontrar tudo de novo, todas as coisas. Como é que foi esse saber que você não ia reencontrar a sua família? Foi uma luta diária comigo mesmo, padre. Porque no começo, eu tive que reaprender a andar. Sim. Tive que reaprender muita coisa da vida novamente. Mas Deus tem os seus caminhos mais inusitados para realizar sua obra. Devagarzinho eu comecei a andar, ter os movimentos, aí andava daqui para lá. Mas na época eu andava assim, vamos dizer, sem rumo, sem destino na vida. O que fazer, sabe? Mas minha mãe sempre conta, uma madrinha que eu tenho, que desde o começo eu sempre falava Jó. E eu tenho até hoje, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Claro, no começo assim, foi muito fácil eu brigar com Deus por eu ter ficado do que ter levado eles. Sim. Eu brigava. Isso veio questionamentos a toda. Mas Deus, com aquela paciência que Ele tem, foi me trabalhando, me modelando, tudo direitinho. Hoje você está recuperado, que isso foi 2005. 2005. Né? Então temos aí já 18 anos, né? Mais ou menos. Sim. Mas ali naquele momento você não ia somente reaprender a estar sem seus filhos, sem sua esposa, sem seu sogro, sua sogra, mas também reaprender a andar, reaprender a depender dos outros. Exatamente. Quanto tempo isso demorou até que você pudesse voltar a andar normalmente, voltar a caminhar normalmente, voltar a ter uma vida mais independente? Quanto tempo foi isso? Mais ou menos uns 3, 4 meses depois do acidente.
Para fisioterapia, eu só fui liberado no final daquele ano devido à gravidade das fraturas que eu tive. Mas quando eu fui liberado para fisioterapia, eu já, não que eu fazia caminhadas, mas eu já andava, já fazia as coisas já. E já tinha voltado a trabalhar também? Já. Já. E como foi, Júnior, chegar em casa e não ter mais a sua família? Foi um sábado. Até pedi para esse meu irmão que está aqui presente para ele me levar. Como é que eu posso dizer para o senhor? Eu acho que se eu entrasse, vou fazer uma metáfora, se eu entrasse numa caixinha de fósforo, eu estava no palácio naquele momento. Foi. Mas era uma ponte que eu precisava passar naquele momento. Voltar para casa. Estava tudo do jeito que a Márcia tinha deixado, o Gregório, o Gustavo, estava exatamente, ninguém tinha mexido nada. Ainda eu ia nas peças meio que procurando, eles estão aqui, eles estão ali, nesse sentido assim. Porque você tem o acidente e depois do acidente veio ali a sua recuperação, que você ficou na casa da sua mãe. Sim. Mas aí você voltou para casa, voltou para ficar na sua casa. Voltei. Foi até engraçado, como eu disse há pouco, Deus tem seus caminhos mais inusitados para realizar sua obra, sabe? Tanto lugar, tanto não, tinha algumas opções para ir. E Deus foi me conduzindo, novamente levando para casa. Que nem Paulo escreve, né? Que quando sou fraco, que Deus coloca que somos a força. Sim. Vamos lá. E eu voltei, tá, eu e Deus até hoje lá. Hoje você está lá. Estou lá. Na sua casa. Na minha casa. Quais foram os piores momentos da sua vida ali? Quais foram os momentos mais difíceis que você viveu nisto? Porque você disse que questionou, né? Você questionou não de Deus ter levado a sua família, mas de por que eu fiquei, né? Quais foram os momentos mais difíceis que você viveu ali naquela situação? Um dia na UTI, eu acordei chorando de dor. Mas chorava de dor copiosamente. E naquele momento, para quem fosse falar comigo, eu tinha que fazer um ângulo de 90 graus. E eu chorava de dor. Aí, naquele momento, mas por que o senhor levou 5 não levou 6? Sabe? Foi a enfermeira, ajustou os equipamentos e aquilo foi amenizando. Mas nesse amenizando, 7 anos depois eu fui entender esse amenizando com Santo Agostinho. Foi amenizando até que eu apaguei de novo. 7 anos após esse episódio, eu lendo sobre Santo Agostinho, vou usar minhas palavras. Sim. Num discurso, Santo Agostinho fala assim: todos nós temos as nossas noites traiçoeiras, noites de desilusão, mas nunca estamos sós. Deus está sempre próximo. Deus é mais amigo que seu melhor amigo. Deus é mais irmão que seu irmão. E que Deus é mais doce que todo o amor. Eu, naquele momento de raiva, de angústia, ter ficado ali, sabe? Deus estava ao meu lado. E 7 anos depois, lendo sobre Santo Agostinho, justamente nessa passagem que eu fui entender o porquê que eu entrei naquela calmaria, naquela coisa toda. Sabendo que ele estava ao meu lado ali. Esse encontro com Deus após 7 anos te trouxe a resposta? Por que Ele te deixou? Não vou dizer uma, mas até agora já... Vamos dizer que seriam 2. Até 2. Podemos saber quais? Uma vez eu chegando na Canção Nova, não sei qual missionário da época de lá, chegou, pegou no meu braço e falou assim para mim: leia Marcos 4. E naquele dia eu estava sentindo muita dor física. E eu brigando com Deus. Antes de eu chegar na capela, Deus mandou essa missionária, chegou e falou assim: leia Marcos 4. Antes de eu ir brigar com ele, já mandou alguém. Parábola do semeador. E mais recentemente, até um grande amigo, que é um padre da Canção Nova também, o padre João Marcos Pollack, ele falou assim: Júnior,
Será que Deus não te deixou para você ajudar a salvar vidas? Eu queria que você, neste tempo de Natal, neste tempo de esperança, onde Deus nasce novamente e nasce na situação que você se encontra, nasce na tristeza, nasce na alegria, nasce em todos os momentos. Muitas vezes nós damos muito valor àquilo que passa e esquecemos o que não passa. Muitas vezes o nosso olhar se volta para as grandes coisas da vida e esquecemos de olhar que foi numa pequena vila, num presépio, numa manjedoura, que o maior de todos os tesouros, Deus, nasceu e veio até cada um de nós. Não busque as coisas grandes e não busque ficar somente com os teus sonhos. Busque sonhar os sonhos de Deus. Busque as coisas de Deus, porque assim nós teremos certeza, como o Júnior, que passou pelo que passou, se revoltou, questionou, mas mudou a sua pergunta. Não mais num tom de revolta, por que o Senhor me deixou aqui? Mas agora, na busca de uma verdadeira verdade, de uma verdadeira resposta, na busca do sentido, como Viktor Frankl. Qual o sentido de eu ter ficado? Não se revolte. E mesmo que tenha revoltas no teu coração, transforme-as para o verdadeiro sentido, que é Deus. Júnior, muito obrigado. Obrigado, Padre, eu que agradeço. E leve a minha bênção, o meu abraço e um Feliz Natal a todos os irmãos de Curitiba. Será entregue, Padre. Deus te abençoe. Deus te abençoe, o senhor também. E no próximo bloco, nós teremos um outro testemunho neste programa especial de Natal. Feliz Natal! Que bom podermos desfrutar das belezas de Deus, principalmente neste tempo tão particular para cada um de nós, porque o Natal é nos dado o menino, um presente, o maior de todos os presentes que a humanidade poderia ter recebido. E neste programa especial de Natal, nós tivemos já no primeiro bloco o testemunho do Júnior e nós teremos neste bloco também um outro testemunho, diferente dos programas que nós assistimos, porque ficamos com o programa inteiro assim. Mas neste nós teremos dois, porque é Natal. A você e a toda a sua família, um santo e feliz Natal. E eu tenho aqui a alegria, a honra e uma particularidade de receber essa nossa segunda convidada neste programa, que é a Daiane. A Daiane é membro da comunidade Canção Nova já desde 2008, é isso, Daiane? E muitas vezes neste ano, né, de que nós estamos terminando, você ficou sentadinha ali porque você fazia aqui a direção de palco do programa Gente de Fé e faz também a produção deste programa juntamente com a nossa diretora, que é a Jéssica. Então, você ficava sentada lá na cadeira da produtora, digamos assim, e agora você está aqui. Bem-vinda! Muito obrigada. Neste programa especial. Feliz Natal para você. Feliz Natal, Padre. Muito obrigada pela acolhida. É isso mesmo. É diferente, né? Você sai dos bastidores e ouvir uma graça também, poder ouvir tantas histórias, né? Tantos feitos de Deus na vida das pessoas. Eu sempre falo para os nossos, e você sabe, né, muito bem, eu sempre falo para os nossos telespectadores que nós somos verdadeiros privilegiados de estarmos aqui, né, e podermos desfrutar dos testemunhos das pessoas que passam por aqui. Mas você chegou aqui na Canção Nova de São Paulo tem pouco tempo, né? Sim. Você estava onde? Para onde você já rodou nessa Canção Nova desde 2008? Eu já morei em algumas frentes de missão. Morei em Fortaleza, mais tempo, né? 5 anos na missão de Fortaleza. Morei em Brasília.
E morei em Lavrinhas, né, na formação inicial, mas de Brasília eu vim aqui para São Paulo. Tem pouquíssimo tempo, cheguei em setembro, então tem pouco tempo. Ainda estou conhecendo. Estou conhecendo os trabalhos de TV. Porque você trabalhava, a sua área sempre foi na parte administrativa? Sim, não sempre foi? é dentro do economato. Do né? economato. Sim. Seja em Brasília, seja em Fortaleza, sempre Sim. na parte do economato e agora mudou. Na formação inicial que eu fiquei mais na área formativa, coordenação e tal. Primeira vez trabalhando na TV. Na TV. Tá Mas- sendo boa a experiência? Como é que está sendo desafiante? Como é que é isso? É uma experiência muito boa porque, de fato, eu vou compreendendo que existe uma urgência deste tempo, né? De uma TV que evangeliza, de uma TV que leva a esperança. Então, tem sido uma experiência muito boa. É desgastante porque eu estou em aprendizado, né? Então, esse aprendizado demanda um pouco de atenção. Mas eu tenho feito uma experiência boa. Por quê? Os programas, eles me alcançam. Né? Eu sou a primeira alcançada com os temas, né? Então, o senhor está aqui no programa, Gente de Fé, sabe? Muitas vezes eu estou sentadinha ali, eu me emociono com aquele que está partilhando, né? Porque é vida, e vida atrai vida. Então, eu fiquei esses dias reflexiva, pensando que o Gente de Fé tem sido um presente para mim, por quê? É como se eu visse os feitos de Deus saindo da Bíblia, sabe? Jesus que prometia coisas, que fazia coisas, mas que Ele faz hoje coisas ainda. Né? Ele não fez há 2000 anos atrás. Ele ainda faz. Então tem sido uma experiência muito boa, assim, Ele muito está mesmo. vivo. Ele está vivo. Isso é uma prova que eu contemplo já desde 2016, quando eu assumi esse programa, de tocar justamente nisso, nesse Deus que caminha com o seu povo. E que, como eu sempre falo, não é um programa para nós testemunharmos a nossa conversão, né? Isso seria um programa PHN, em outros programas, mas é um programa onde nós testemunhamos justamente os rastros de Deus na nossa vida. Até mesmo quando parece que os rastros não existem, né? Quando nós nos encontramos em meios tão desafiantes, desesperançados, enfim, mas Deus está ali. E por isso, gente de fé. E eu sempre gosto de dizer também que quem senta aí é gente de fé. O apresentador não é tão gente de fé assim, não. Mas os e as convidadas são sempre gente de fé. E você, então, hoje foi considerada gente de fé. Olha só que coisa. Mas é gente de fé justamente porque você é consagrada, você não vamos falar aqui, porque senão a gente vai falar a nossa idade. Eu conheci essa menina, adolescente, ela é de Cachoeira Paulista mesmo, de adolescente correndo lá atrás de pipa em Cachoeira Paulista. Mas brincando, né? Mas assim, e muitas vezes as pessoas pensam que nós não temos problemas, que nós não passamos por dificuldades, que nós não passamos por desafios. A gente sempre toca na fé imatura das pessoas, né? Que pensam que nós não temos problema. Hoje nós não vamos ter assim tanto tempo para você falar, mas você vai trazer pelo menos 2 realidades bem pontuais que você viveu neste tempo. Sim. Já dentro da comunidade Canção Nova. Outro dia você volta para a gente falar sobre vocação, mas esses 2 pontos bem chaves que podem ter colocado até mesmo a tua fé em risco. O que aconteceu? Já dentro da comunidade, no ano de 2008, né? Foi no reconhecimento pontifício da comunidade, a data específica, aconteceu uma chuva muito intensa em Cachoeira Paulista, porque lá é um lugar bem propício, né, para chuvas. No ano que você entrou? Foi no ano que eu entrei. Tinham poucos meses na comunidade, né, no núcleo. Morava em Cachoeira Paulista? Morava em Cachoeira Paulista. E a minha família é de Cachoeira Paulista, né? Respondia por um dos departamentos da comunidade, pelo posto médico, né, administração. E eu me preocupei muito com a chuva por conta do departamento que eu administrava. E eu pensei, nossa, aconteceu alguma coisa e tudo. E nesse processo, eu nem me imaginava que a minha casa tinha acontecido alguma coisa, né? Tipo assim, aconteceu na minha casa, na minha família. Não, porque eu saí de casa para dar tudo para Deus e tal. Não é possível, não aconteceu nada. E aí a chuva foi tão forte, né? Foi uma chuva de vento, na verdade. E
No dia seguinte eu tive a notícia, né, que eu precisava ir em casa, porque a minha mãe já estava incomunicável, já tudo, porque tinha acontecido um desastre, né, da natureza na minha casa. E aí eu deixei tudo, peguei o carro e fui em casa. E a primeira sensação que eu tive assim, de impacto foi chegando na casa da minha mãe, no portão, não tinha portão mais, estava tudo no chão, né, o muro, tudo no chão. E olhar, eram 9 cômodos no chão, né? Esse foi o primeiro impacto, assim. E ali Deus falou comigo muito forte, né? De que eu te pedi tudo, tudo. Então foi um primeiro assim, e escorreram as lágrimas, né? De um Deus que não estava só me chamando a uma vocação, mas que estava me pedindo tudo, mesmo, né? Porque, contextualizando, antes de sair de casa, eu deixei a casa imobiliada, arrumei tudo, eu trabalhava, né, tudo. Então, eu fiz a minha parte e saí, né? Então, tudo que eu deixei que era novo não existia mais. E tudo que era meu, que estava em casa, também não existia mais, né? Então, documentos, coisas, fotos, tudo foi, né, roupas. E nesse período eu fiquei uma semana em casa para ajudar a minha mãe, por conta de organizar, jogar fora, né? E limpando a casa, que sobrou, né, da casa. Então ficou um cômodo quase inteiro, assim, só. E aquilo foi para mim, assim, uma experiência de... Não sei como que eu vou sair disso, né? Tipo, como que eu vou sair desse sentimento, nessa dependência de Deus, fiquei vulnerável, né, à situação. Eu, de fato, não sabia e eu não tinha dinheiro mais para ajudar. Né? Você tinha poucos meses de Canção Nova. Tinha 2 meses que você tinha deixado tudo. Tinha 2 meses. 2 meses. 2 meses e pouco, 2 meses e meio por aí. E aquilo me baqueou muito mesmo. Por graça não tinha ninguém em casa? Ou tinha em casa. Tinham 2 das minhas irmãs em casa, mas elas pensaram rápido assim e foram para debaixo de um beliche. E foi o que sustentou, né? Tudo que caiu em cima, então elas ficaram ali. E foi uma experiência muito impactante para mim. Tipo assim, tiveram outras casas ou foi somente foi, a cidade inteira foi houve perdas na cidade inteira, mas a da minha mãe foi como se fosse um imã. A árvore voou, caiu em cima, o telhado da outra casa voou, caiu em cima. Então, tipo assim, tinha muitas coisas assim que acabaram, foi como se fosse um imã mesmo, assim, o vento, né, que aconteceu ali, tudo caiu em cima da casa da minha mãe. Uhum. E a minha irmã estava em casa, né, minha irmã tinha 5 anos de idade só. Então, a primeira coisa que eu pensei quando eu cheguei em casa foi, cadê todo mundo, né? Aí encontrei minha mãe, minhas irmãs, eu sou a mais velha, então o mais velho tem aquela sensação de dar conta das coisas, Então, foi muito forte, foi muito impactante mesmo. E eu entrei num processo com Deus, né? Porque quem causou isso? Né? Diretamente eu não tinha quem recorrer, porque era aquele que estava me chamando para uma entrega total. Mas quem é o dono dos ventos, né? E isso ficou dentro de mim por muito tempo, muito tempo. E aí, no dia seguinte dessa chuva toda, né? Quando a gente estava muito preocupado com a casa, com a estrutura, com tudo, saiu o laudo da minha irmã, que ela tinha uma deformação, 13 anos ela tinha, né? Uma deformação no fêmur. Quantas irmãs? Nós somos 6 meninas. 6 meninas? Só a mais velha. Essa mais velha tinha essa de 13 anos. Essa de 13. Depois de mim tem uma diferença de 6 anos, né? Uma com diferença de 6. A outra com diferença de 7. Quase uma escadinha, assim. Uhum. E eu sempre cuidei, né? Então essa experiência de cuidar, de zelar pelas irmãs e tudo. E a minha irmã teve esse diagnóstico de um possível câncer, né? No dia seguinte, a queda da casa. No dia seguinte, saiu o resultado. Então foi uma experiência assim de o que está acontecendo. O que está acontecendo, né? Tipo, agora, só que o que aconteceu conosco, na nossa família, foi, nós migramos em grau de importância da casa para a vida. Então, a minha irmã era importante naquele momento. Não era mais a casa. A casa constrói, a casa nós conseguimos outra casa, né? Então eu entrei num processo com Deus de fé. De fé. Por isso você está sentada aí? Por isso que eu estou sentada aqui hoje. De fé. E foi uma experiência muito forte, porque eu não conseguia acreditar que as coisas podiam melhorar, né?
E voltei para a comunidade. Foi bem difícil voltar. A sua irmã começou a fazer o tratamento? Começou a fazer o tratamento. E foi diagnosticado mesmo? Foi diagnosticado um câncer raro na cabeça do fêmur, uma deformação já iniciando. Cabeça do fêmur. Que é para a idade dela, era uma doença mais característica do sexo masculino. Tipo, não tinha nexo ali, não tinha explicação, né? A comunidade viveu tudo isso muito junto comigo, porque foi bem difícil, né? Eu fiquei mais um ano em Cachoeira Paulista nesse tempo, porque estar perto favorecia, né? Ser família, estar junto. Providencialmente. Quando você fala isso, só para as pessoas que não entendem, é porque como missionários, nós somos enviados em missão para os mais variados lugares onde a Canção Nova está presente. Então, as autoridades, naquele momento, acharam por bem, e essa foi a melhor escolha, te deixar ali por enquanto, naquele tempo. E providencialmente, eu era a pessoa que administrava o posto médico, né? Então, eu podia dar essa assistência para aquilo que era necessidade da minha irmã. Então, algumas coisas eu via sinais de Deus, eu conseguia tocar que eu não estava só. Diante de tudo, eu não estava só. Porque eu via os sinais da providência, assim, claramente. Então, muitas coisas, por exemplo, na casa da minha mãe, tudo que era lixo, né? Fomos tirando, e jogando, e juntando. E teve uma hora que deu um cansaço, assim, muito grande na limpeza. E eu achei uma pastinha, que era uma pasta de um curso que eu tinha feito há muitos anos, quando eu morava fora, antes de entrar para a comunidade. E era um curso de eletrônica. E tinha planta de uma casa. E eu tinha feito a planta de uma casa pequena, para apresentação, né? Foi a única coisa que sobrou, que era meu, que ficou depois da chuva. E o que a minha mãe conseguiu reconstruir daquela chuva era exatamente a planta desta casa que eu tinha desenhado há anos antes. Então, eu via Deus nas coisas, sabe? Tipo assim, nossa, tá pronto no tempo dele. As coisas estão prontas, eu preciso fazer bem, preciso viver bem. Então, isso me dava ânimo e gás. Não, ele continua me chamando. Eu preciso responder. E Deus está cuidando de fato, né? E essa experiência de confiança era todos os dias. Então, passaram-se aí 1 ano e pouco, né? Minha mãe continuou tentando recuperar tudo que perdeu, porque não era do dia para a noite. E ela foi para onde com as suas irmãs? Quando aconteceu, nós fomos para uma casa de uma pessoa conhecida, né? E depois ela juntou um dinheiro e reconstruímos no mesmo terreno, porque o problema não era o terreno, mas assim, foi um vento, chuva. É um quarto, uma sala, uma cozinha, um banheiro. O terreno era de vocês? É da minha mãe mesmo. E aí, que era essa planta que eu tinha feito, exatamente a planta, né? Por providência de Deus também. Isso agilizou muitas coisas também, né? E aí, 1 ano e pouco depois, já não morava mais em Cachoeira Paulista. Eu fui fazer um retiro junto com os irmãos da comunidade, retiro. E o tema do retiro era: se credes, verás a glória de Deus. E aquele título daquele retiro, mas enfiou a faca, assim, porque a sensação que eu tinha era que eu não estava crendo, né? Porque eu estava tocando na bondade de Deus de outra forma, mas eu não conseguia entender o que tudo estava acontecendo, né? É como se fosse muita demanda para pouco tempo, né? Eu me perdi no tempo, era uma experiência muito, muito forte, assim. Até porque você, assim, por mais que você tivesse uma caminhada de fé, por mais que você tivesse uma caminhada com Deus, mas você estava fazendo uma experiência de uma entrega a Deus ali. Sim. Né? E de repente parece que Deus vamos dizer assim, né? Deus é um mal agradecido. Sim. Como é que você está entregando a sua vida, você está empenhando a sua vida numa vida consagrada, numa vida missionária, e Deus permitiu que isso acontecesse. Era exatamente esse sentimento. E aí isso criou em mim dentro, sem eu perceber, né? Depois de um tempo eu fui percebendo, uma revolta muito grande com Deus, né? Tipo claro. Assim, muito grande. Mas aí, morando lá já na segunda etapa de formação, minha mãe ligou, e quem atendeu até foi a Priscila Ocana. E ela estava com a minha mãe. Que hoje também é membro da comunidade Canção Nova aqui em São Paulo.
E ela estava com a minha mãe, né, no dia, ela me ligou em Lavrinhas e minha mãe só chorava. 15 minutos chorando, eu já não aguentava mais notícia ruim. Falei, meu Deus, eu não aguento mais notícia ruim, né? E minha mãe chorando. Isso tudo também a tua irmã fazendo, continuando no continuando e estava piorando. Né? Ela estava com muita dor já, a perna já estava necrosando, já estava num processo assim. E aí a minha mãe me ligou para falar, né? Ela falou desse jeito. Depois de 15 minutos chorando, ela disse, foi Cristo que curou a sua irmã, porque os médicos não têm explicação. Ela entrou na cadeira de rodas e saiu andando. Minha irmã faria uma amputação, né, na perna, porque ela está em fase de crescimento, então não daria para colocar prótese nem nada, parafuso, o que fosse. E quando ela mexeu a perna, antes da cirurgia, foi uma das observações do médico, então vamos refazer os exames, que ela não mexeria mais. Então, quando os exames foram refeitos, ela estava com o fêmur já inteiro, né? Então, o fêmur voltou, foi um milagre, né, de fato. Né? Hoje essa minha irmã tem filhos, coisas que ela não poderia, então foi um milagre completo de Deus. E eu faço a leitura de que, de fato, o milagre não foi só para o povo, para grandes testemunhos, né? Igual nós tivemos várias vezes no centro de evangelização e tal, não, mas foi para mim. Foi Deus falando comigo. Se creres, verás a glória de Deus. E sua irmã do nada. Foi um milagre mesmo. Foi um milagre mesmo. Porque ela iria amputar. Ela amputaria a perna e mexeu, né? Ela não tinha movimentos, mas a perna estava necrosando já. Sim. Minha irmã hoje tem 27 anos, casada, tem 3 filhos, meus sobrinhos. Andando pra lá e pra cá, sem problema nenhum. Até demais, anda demais. Não escute o que a tua irmã tá falando. Viu qual é o nome dela? Sandra. Sandra, não fique escutando o que a tua irmã tá falando. Até foi só um detalhezinho que ela disse. Mas, e aí ela repetiu os exames? Tudo. Ela faz acompanhamento de imagem, até hoje. Essas coisas todas? Ressonância, tudo. Ela Isso tem 15 anos? 14 anos. 14 anos atrás. Ela ainda faz acompanhamento, né? As crianças fazem também para ver se tem alguma coisa genética, tudo, mas tá tudo tranquilo, graças a Deus. Não tem nada. Para mim, isso já... Esqueci a casa, né? Ué. Pois é. E a casa? E a casa? O que aconteceu com a casa? A casa, a minha mãe foi vivendo esse processo aí de construção, retomada, não sei o quê. E tinha um processo da prefeitura, né, de beneficiar aqueles que perderam a casa na chuva. E isso, os anos foram se passando, a casa nunca chegava. E a minha mãe, vou juntar dinheiro, minha mãe trabalha conosco, né, graças a Deus, na Canção Nova Cachoeira. Vou juntar dinheiro para construirmos a casa. E assim foi feito. Ela começou a construção da casa, depois de alguns anos esperando. E foi o ano de São José, o ano passado, né? E eu falei, José, meu amigo querido, vamos dar fim neste processo. 13 anos depois, né? Porque ano passado, 13 anos depois. E eu fui à Cachoeira Paulista. E a sua mãe, ela morava ainda, suas irmãs ainda estão lá com sua mãe? Algumas? Só tinham duas. Se casaram, as outras casaram. Uhum. E ela continuava morando naquela mesma casinha onde tinha, onde vocês tinham construído com muito sacrifício depois da queda da outra. E aí, no dia 1º de outubro do ano passado, eu decidi, minha irmã casou, a minha última irmã que estava em casa. Eu falei, vou fazer uma novena, porque agora eu vou pedir mais uma ajuda do céu, né? Porque aqui eu não sei o que fazer, né? É com Deus agora, né? E aí eu falei, ano de São José, vou fazer a novena de São José na intenção da casa. Comecei a novena no dia 7 de outubro do ano passado. E no dia, minha mãe me ligou à noite, no dia 7, para dizer o quê? Que tinham ligado para ela e o processo da casa começou a ser mexido. Isso foi no 1º dia da novena. No 9º dia da novena, aí eu já estava chorando nesse momento, né? Porque no 9º dia minha mãe já recebeu a chave da casa. De uma casa nova, de um bairro novo, em Cachoeira Paulista, que era um projeto de muitos anos. Não terminou nem... São José foi fazendo tudo desde o começo até o fim da novena. 9 dias. Qual é o nome do bairro? São José. Meu Deus. E do lado da minha casa, em Cachoeira Paulista, a casa da minha mãe, tem uma capela dedicada a São José Operário. Então, eu não tenho como não dizer
que existe um auxílio do céu, né, na nossa vida. Existe, diante de todos os processos, né, a sensação que eu tive quando eu fui no Natal, em casa, Natal passado. Não tinha energia ainda, só tinha água na casa. Nós queríamos já entrar e fazer churrasco e comemorar, porque era motivo de comemoração, né? Foram 13 anos de espera e diante do que nós fomos vivendo, então era tempo de louvar a Deus e de estar junto, em família, né? Só para nós entendermos que estamos acabando o tempo, mas só para nós entendermos que a prefeitura arcou com a destruição da casa de vocês, sim, porque também foi uma calamidade, né? Foi uma tragédia natural, sim, da chuva, enfim. Mas a prefeitura arcou com tudo isso, mesmo depois de 13 anos, né, que se passaram. E hoje, aí houve uma troca? Não, hoje aquele terreno daquela casa onde estava continua sendo da sua mãe. Continua sendo da minha mãe. Então hoje vocês têm 2 terrenos, vamos dizer assim. E a Sandra mora no outro terreno. A minha irmã. Essa irmã mora que anda bastante. Que anda bastante. E uma coisa que é interessante, né? Quando eu cheguei a primeira vez na casa, e eu abri a porta da sala, eu chorei muito, porque a casa estava imobiliada. Nós não esperávamos mais nada, né? Como você tinha deixado lá. Como eu tinha deixado lá. Antes, lá no começo, antes de você entrar. Então, existe um processo de cumprimento de Deus, né? No que Ele havia prometido. É aquela história que nós falamos, Deus não demora, Deus capricha. Nós é que às vezes ficamos no tempo, sim, da espera. E às vezes metemos pés pelas mãos e não vemos o capricho de Deus. Deus, ele não demorou, Deus caprichou. Ao ponto de dar andamento no processo, né, burocrático, demorado, obviamente, 13 anos, mas com a casa mobiliada. E não somente com a casa mobiliada, mas também agora com a possibilidade da tua irmã ter a casa dela. 3 sobrinhos. 3 vocês sobrinhos. têm, com 3 filhos. Que Natal, hein? Que Natal! Nisso, dentro de toda essa realidade, que bom que nós podemos dizer, Natal é a cada instante que nós abrimos o nosso coração e permitimos que Deus nasça. Mesmo em meio a escombros, né, Daiane? Mesmo em meio a diagnósticos completamente desfavoráveis. Mesmo em meio de tristezas e desesperanças. Quando abrimos o nosso coração a Deus, nosso coração se torna um verdadeiro presépio. O que você poderia dizer, você como produtora do Gente de Fé, e agora como autenticamente o selo na mão de ser gente de fé, sua mensagem de Natal para aqueles que estão desesperançados ou até desesperados diante desses 2 fatos apenas que você disse? Teríamos tantos outros, né, para dizer, principalmente os seus últimos agora, a missão de Brasília, de ter cuidado de uma irmã, e essa irmã foi levada ao céu, né? O que você poderia dizer para quem, neste tempo de Natal, se encontra sem esperança? Acho que eu poderia dizer que é Natal, é tempo de confiança, é tempo de fato de deixar o menino nascer, né? É tempo de confiar em Deus, mas estamos de passagem nesta terra, então acho que entender isso nos faz nos preparar e viver bem o hoje, né? Então confie em Deus, espere, Deus há de responder da forma dele, no tempo dele, do jeito dele. Muitas vezes nós esperamos do nosso jeito, mas é do jeito dele, não é do nosso. Porque Deus não demora, Deus sempre capricha. Daiane, olha que coisa chique, obrigado por não somente ser hoje nossa convidada, mas por todo o empenho nestes últimos meses no programa Gente de Fé.
e que você fique por aqui por um bom tempo ainda, né? Deus te abençoe, leve a tua mãe, as tuas irmãs, também a minha bênção de Feliz Natal. Obrigada, Pai. E a você também, um santo e abençoado Natal para toda a tua família. E que o Menino Deus realmente possa nascer sempre, a cada momento no seu coração. Este e todos os outros programas você também pode acompanhar no Canção Nova Play, que é o canal da Canção Nova no YouTube. Deus te abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser.